A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo esteja enchendo os corações de todos que estão em Cristo Jesus, aquele que nos trouxe a incorrupção, a vida e o poder do alto. Nele estamos confiados, ouvimos a sua voz e buscamos fazer a sua vontade aqui na terra, para que experimentemos o reino, a glória e o poder do Espírito Santo. Vejamos que as Escrituras, usadas por Deus para revelar-nos a realidade da sua presença. Os Evangelhos, o ensinamento dos apóstolos e o Espírito Santo que está conosco falando, explicando, ensinando e nos corrigindo a respeito do entendimento da palavra. Mas, conforme está em 2 Coríntios, nós podemos ser cegados para as coisas do Evangelho. E quando nós nos tornamos cegos, nós vamos ter grande dificuldade ou impossibilidade mesmo de receber e desfrutar do que Jesus veio trazer segundo a vontade de Deus. E assim está escrito. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século é Satanás. É o espírito que opera nos filhos da desobediência, naqueles que não recebem o Evangelho e não creem e são incrédulos. Esses que são incrédulos, eles são cegados. Mas veja que o que é cego é aquele que não entende. Não entende o Evangelho. Não sabe o que Deus deu. Não recebeu a luz que é Jesus. Na realidade, nossos olhos não veem. Nossos olhos captam a luz. Assim também é o nosso coração. Ele tem que entender, receber o poder, o Espírito que há à nossa disposição. Deus nos deu. Então Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. Nós que o recebemos, nós enxergamos. E se vemos, vemos por meio de Jesus Cristo. Essa é a única maneira. Mas como que este Deus deste século, Satanás, nos cega? A palavra Satanás significa adversário, opositor. Na realidade, a carne, a nossa mente, ela se tornou como uma natureza satânica, oposta aos pensamentos de Deus. E quando nós usamos a nossa própria mente, sem entendimento, nós somos influenciados por espíritos estranhos e vários. E isto nos cega. Vamos ver sobre esta cegueira na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos meditar nisto. Aquele que odeia anda nas trevas e as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio cegou os olhos, porque o ódio é algo da nossa mente. É algo que impede o nosso entendimento. E nós ficamos nas trevas. O
que é o ódio? Senão a natureza do diabo. Cada um de nós devemos perceber que Jesus foi esmagado como Satanás na cruz. Ele se fez pecado por nós, se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ser livres desta natureza de ódio e pudéssemos amar. Veja que quando nós amamos, e amar é um pensamento que nós temos, é um sentimento que nós temos, é uma emoção que nós temos, que vem de Deus e do Espírito de Deus e da natureza de Deus, porque Deus é amor. Quando nós amamos, nós estamos na luz, porque Deus também é luz. Luz é amor, amor é Deus. E tudo isto está em Cristo. Vejamos que aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Não adianta dizer que creio, que pertenço a tal igreja ou religião, se o meu sentimento não é de amor. Então eu ainda não estou enxergando, ainda não estou ouvindo, porque a visão é Deus, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Não é isso que está aqui na primeira carta de João? Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Portanto, ver é amar. Estar nas trevas e ser cego é ter raiva de alguém, ter ressentimento de alguém, estar ofendido por alguém. Todo ofendido é orgulhoso. Só podemos ficar magoados, ofendidos com alguém, porque ele nos feriu. E se nos feriu é porque nos colocamos numa posição que deu oportunidade. Portanto, a primeira coisa que nos cega é o ódio. Mas há também outra coisa que cega o nosso coração, que cega a nossa vista. E Jesus revelou isto no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 41. Após Jesus curar o cego de nascença, os judeus ficaram irados com ele. E Jesus disse assim, 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Aí Jesus respondeu, se fosseis cegos, não teriam pecado nenhum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que significa isto? É quando nós temos sabedoria própria, opinião própria, conclusão própria, inteligência que veio da ciência do bem e do mal, coisa da carne. Isso também nos cega. Jesus disse a eles, olha, como vocês dizem que vê, então o pecado fica. Então vocês ficam cegos. Todos estes que estão firmados na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, não podem enxergar a graça e o poder de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Estão cegados por Satanás. Esse é o princípio do pecado. Jesus veio como luz para que pudéssemos enxergar. Isto que significa ser curado da cegueira. É perder os pensamentos do coração de orgulho e sabedoria própria. Portanto, a segunda coisa que cega é a sabedoria própria. Vimos que o ódio também nos cega. Tudo isto são obras das trevas. É falta de entendimento, é ignorância. É isto que faz a humanidade sofrer. Isto, até hoje, o homem ficou sábio sem Deus, ficou inteligente sem Deus. Ele tem sentimentos e age uns com os outros sem o Espírito Santo, sem Jesus. Jesus que é a luz do mundo. Portanto, só podemos ver por meio dele. E só podemos amar as pessoas por meio de Jesus Cristo. Não há outra maneira. É assim o Evangelho da graça de Deus. É o amor voltando ao nosso coração. Então nós podemos amar as pessoas, embora as pessoas não sejam perfeitas. São justamente as erradas
as pecaminosas, aqueles que são ignorantes, é que nós devemos amar. Razão de que Jesus disse: eu não vim para os justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim como médico, eu vim para os doentes. Quem são os doentes? São justamente estes que necessitam de luz, necessitam de cura, de visão no coração. Portanto, Jesus disse: se vocês quiserem vir após mim, toma sua cruz a cada dia, neguem a si mesmo, neguem o que você vê, negue o que você entende, negue o que você sabe e receba a palavra de Jesus Cristo. Desta maneira, você vai ter a luz verdadeira que ilumina todo homem. Jesus está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Portanto, como que Satanás cega o homem? Cega o entendimento. Ele nos dá pensamentos contrários ao pensamento de Deus. E nós nos tornamos adversários de Deus. Nós não podemos lutar contra Deus. O mundo inteiro está lutando. Há uma agonia no mundo inteiro agora. Está lutando por muitas coisas. As pessoas estão se manifestando e lutando, buscando bem-estar, mas o bem-estar não está em coisas, está no Espírito de Jesus. Como precisamos nos arrepender, parar de firmar na própria sabedoria. Isto leva países à guerra, traz a instabilidade social, traz a instabilidade nas famílias, porque nas famílias também uns não gostam dos outros, uns não amam nem os da própria família. Podemos dizer que cremos em Cristo, trazendo em nosso coração a raiva, a diferença e a ofensa? Se somos cristãos, devemos andar na luz. E assim está escrito: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Se queremos viver sem tropeçar, tropeçar é cair. Estaríamos próximos de cair se nós temos ressentimento contra alguém. Por isso, o perdão, o amor e a misericórdia é a vida do cristão. A todos vocês que estão em Cristo Jesus, que receberam o Evangelho e vivem na paz do Senhor. Esse é o nosso reino. Não é deste mundo. O mundo é como o mar que não se aquieta. Veja que a inquietação está atingindo o mundo inteiro. Inquietação econômica, inquietação social, inquietação psicológica. Mas nós que recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos no seu reino, nós estamos tranquilos. E como diz o Salmo 23, nós estamos deitados em verdes pastos e junto a águas tranquilas. Fiquem todos na paz do Senhor e que todos estejam enxergando por meio de Jesus Cristo. É a palavra dele, guarde a palavra. É luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Ou lâmpada à claridade. Por isso ele disse: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz não é nossa inteligência, é o Espírito de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Amém.